Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, gente. Nós vamos dar início à nossa segunda aula de Cálculo 2. Hoje eu vou contar com a participação do professor Tiago. Eu vou iniciar a aula com vocês, terminando o conteúdo da aula passada, e depois o professor Tiago vai dar continuidade. Você quer dizer alguma coisa, professor? Tá bom, vou ficar por aqui, tá, gente? Qualquer dúvida, pode me chamar. Então vamos aqui para os slides, aí a gente vai rever o que a gente viu na aula passada e continuar resolvendo os exercícios, tá bom? Olha só, vamos colocar os slides lá. Tá, a gente viu os objetivos, né? Só mudou um pouquinho, porque na aula passada a gente só ia ver as cônicas, agora a gente vai ver substituição trigonométrica com foco na prática, né? A gente vai resolvendo os exercícios e aí fazendo observações que forem necessárias. Aula prática com foco em esboços e integrais e aplicação em cálculo. Aí a gente resolveu esse primeiro exercício na aula passada. Essa primeira aqui era uma equação da circunferência, certo? A gente fez o esboço. Na segunda, a gente tinha uma elipse e na terceira, uma parábola. Ainda falta uma cônica. Primeiro, a gente vai resolver um exercício ainda sobre parábola e depois a gente vai mostrar para vocês a última cônica que falta, tá? E aí, como eu falei, eu vou mostrar para vocês de onde vem também, vou colocar no GeoGebra, mostrar o cone, fazer os cortes. Vou mostrar isso algebricamente para vocês também, para vocês entenderem de onde vem. E aí, depois que a gente terminar tudo isso, o professor vai iniciar a resolução dos exercícios de substituição trigonométrica. Tá? A gente viu o segundo exercício, completar quadrado. A gente pede também que vocês revisem esse conceito, tá? A gente vai ver muito quando iniciar o conteúdo de fato de cálculo 2. O terceiro exercício é esse aqui. Eu vou deixar ele ali aparecendo para eu copiar no primeiro quadro. E aí depois a gente resolve lá, tá? Olha só, o exercício 3. Ainda sobre cônicas. Nosso exercício 3. E ele está pedindo o seguinte. Ele determina a equação da parábola e ele dá o vértice da parábola, que é em 0, 0. E aí ele diz que a parábola passa por um ponto e esse ponto é 1, 2. X igual a 1, y igual a 2. Aí a gente tem que fazer o esboço. Mas primeiro a gente vai determinar a equação da parábola. Olha aqui para o quadro. A equação da parábola vocês já conhecem, né? Coloquei para vocês na aula passada, y igual a ax ao quadrado. E a gente pode ter modificações aqui em x e fora também, somando, subtraindo números, né? E eu pedi para vocês que, se fosse possível, vocês revisassem as aulas de transformação em gráfico de acordo com, dado uma equação já conhecida, uma reta, uma parábola, uma circunferência, tá? E aí, olha só. Aqui, se a gente substituir no vértice, a gente vai ficar com 0 e 0, não vai fazer diferença. Então, a gente vai utilizar o ponto, outro ponto que não é o 0, 0, que pertence à nossa parábola. E aí a gente tem que, quando x é igual a 1, y é igual a 2. E aí é só substituir, tá? Y é igual a 2 quando x é igual a 1. 1 ao quadrado. E aí 1 ao quadrado é 1, então a é igual a 2. Então, a equação da nossa parábola vai ser y igual a 2x ao quadrado, que a gente encontrou o coeficiente. Até aqui está tudo bem? O que pode acontecer com vocês é, na hora de esboçar essa parábola, vocês só coloquem uma parábola, assim, ó. Uma parábola aleatória. Mas como é que eu vou saber se isso aqui não é a x ao quadrado, por exemplo, e não a 2x ao quadrado? E aí, quando eu pedi para revisar as transformações no gráfico, é exatamente por causa disso. Porque vocês podem fazer o seguinte, ou colocar alguns pontos dela, ou fazer assim, ó. Comparar com a parábola já conhecida, que é a x ao quadrado. Vou colocar ela bem aqui assim, ó.
Essa aqui é a x ao quadrado. E aí eu quero desenhar a 2x ao quadrado. O que acontece com ela? Ela vai ficar mais larga ou mais próxima do y? É só a gente fazer algumas comparações, tá? Eu vou pegar aqui, olha, no domínio, o 1. E aí, quando eu jogar na x ao quadrado, a minha imagem vai ser qual? Se eu substituir aqui por 1, vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, a imagem aqui vai ser 1, certo? E aí, o que acontece se eu jogar o 1 aqui nessa minha equação? Aqui eu vou ter y igual a 2. Então, a imagem nessa ela é maior do que na x ao quadrado, certo? Então, os números aqui eles são maiores, logo ela vai ser mais próxima do eixo y, tá? Ó, ela vai ser uma parábola mais fininha. E aí, se eu for aumentando esse número aqui, ela vai ficando cada vez mais próxima do eixo y. E se eu dividir aqui o x ao quadrado por um número, aí ela vai se aproximando mais do eixo x, né? Porque as imagens elas vão sendo aqui, ó, menores à medida que a gente anda com os valores no domínio. 1, 2, 3. Quando a gente divide, ela vai tendo imagens menores, e quando a gente multiplica, ela vai tendo imagens cada vez maiores à medida que a gente se desloca em x. Certo? Até aqui está tudo bem? Dá para fazer isso em uma prova? Dá? Tá bom. Então, olha só. O professor Thiago quer fazer uma observação. Alô. Professora, só acho que uma consideração boa aqui também para mostrar para vocês, que vocês vão usar bastante cálculo 2, que você já até comentou na aula passada, mas é bom mostrar agora também, é o deslocamento se fosse mais 1, por exemplo. Bem aqui, no caso desse gráfico, se eu só colocar assim, 2x² mais 1, o que aconteceria com o gráfico da minha função? Acho que isso é de extrema importância para vocês também. Isso tem no vídeo dele no YouTube, inclusive. Se a gente soma aqui no y, porque a gente pode somar aqui dentro do x ou no y, acho que eu falei isso na última aula, né? Quando a gente soma aqui dentro, soma ou subtrai, a gente desloca horizontalmente. Mas se a gente soma fora, que é somar no y, porque a expressão y vai ser dada por esse valor aqui quando a gente substituir um valor no x. Então, o meu y é 2x ao quadrado. E aí, se eu acrescento um valor aqui, aí ela vai deslocar verticalmente. Então, é para cima ou para baixo, tá? E aí vocês têm inúmeros exercícios no YouTube disso, também nos livros de exercício. No Stuart também tem exercício para vocês deslocarem, logo nos primeiros capítulos do livro 1, tá? E aí aqui está tudo bem, não tem ninguém com dúvida nenhuma, né? Tá, então eu vou passar para a próxima. O nosso exercício 4 é a nossa última cônica. Tá? E aí a equação dela é dada assim, ó. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. E das equações que a gente viu na aula passada, o que isso aqui se parece? Parece com uma circunferência? Com uma elipse? Parece com uma elipse, né? Mas aqui a gente tem o quê? O que não aparecia em nenhuma das outras lá. O menos, né? Essa nossa última cônica, ela é a hipérbole. E o que diferencia ela das outras é exatamente esse menos aqui. E aí, a gente vai ter o seguinte, o desenho dela vai depender das assíntotas, que foi um conteúdo que vocês viram lá no finalzinho, né, para a construção de gráfico. E a gente tem como saber essas assíntotas. Eu vou desenhar para vocês e depois eu faço essa observação aqui embaixo. Vou botar o comportamento da hipérbole. Nesse caso aqui, ó, as nossas assíntotas elas vão aparecer aqui assim. Elas são importantes para dizer aonde é que a nossa hipérbole está indo sem nunca chegar. Né? Quando ela está tendendo a um número, é que ela vai estar tendendo a essa reta. Ela nunca vai chegar a ser essa reta, mas ela vai estar tendendo. E aí a gente sempre vai ter duas. Outra coisa que a gente precisa saber também é se ela está no eixo Y ou no eixo X. E aí aqui, olha,
quem vai definir isso é quem está com o positivo. Nesse caso aqui, quem está com o positivo é o x², certo? Então, ela vai estar no eixo x. E aí, a gente também precisa dessa interseção aqui, desse vértice, tá? Ela vai estar aqui, olha, se aproximando da nossa reta. Lá para o infinito. E aqui também. Tá? E aqui onde é que ela toca? É que nem lá na elipse. Vai ser a raiz quadrada do número que aparece embaixo do x². Nesse caso aqui é o 3. E aqui a distância vai ser 3 também, só que negativa. Então, menos 3. Tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra essas assíntotas. Tá? A gente vai pegar isso aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou deixar aqui destacado que essa é a nossa última cônica. A hipérbole. Tá? E aí a gente tem duas formas de escrever isso aqui. x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1 ou x² y² sobre b² menos x² sobre a² igual a 1, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente teria a hipérbole no eixo y, tá? E aí eu vou ensinar a achar essas retinhas aqui. A gente vai aqui para o quadro 2 e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Assíntotas da hipérbole. Olha só, a gente vai pegar essa expressão aqui e igualar a zero. Daí a gente vai ficar com x² sobre... Eu não vou usar um númerozinho, eu vou colocar um termo variável, tá? Vou colocar aqui um a² menos y² sobre b² igual a 0. E aí a gente vai usar a diferença de quadrados, tá? Quando a gente tem a² menos b², como é que a gente escreve isso aqui? A gente escreve a menos b vezes a mais b, certo? E aí, percebam que aqui eu tenho uma divisão de elementos ao quadrado, eu posso escrever isso aqui como? Posso escrever x sobre a ao quadrado menos y sobre b ao quadrado. Isso aqui igual a 0. E aí, isso aqui é uma diferença de quadrados, então eu posso desenvolver dessa forma. E aí eu vou ficar com o primeiro menos o segundo, x menos a, x sobre a menos y sobre b, vezes o primeiro mais o segundo. X sobre a mais y sobre b. Isso aqui igual a 0. E aí uma multiplicação ela só pode dar 0 se o primeiro for 0 ou o segundo for 0, certo? É por isso que a gente vai achar sempre duas assíntotas. E aí a gente vai ter aqui, olha, x sobre a menos y. Tem umas outras formas de resolver isso aqui também. Seria passando esse aqui para o outro lado e usando a raiz. B igual a 0. E aí a gente passa esse aqui para esse lado e fica com x sobre a igual a y sobre b. E aí eu posso pegar esse b e passar multiplicando. Então, eu vou ficar com y igual a bx sobre a. Isso aqui é uma reta, certo? Com uma certa angulação. E esse b e esse a, eles aparecem bem aqui, ó.
Nesse caso, o 9 ele é 3 ao quadrado. Então, o 3 seria o meu A. E o B seria quem? 2. Porque B ao quadrado vai ser 4, então B vai ser igual a 2. Essa seria a minha primeira reta e ela seria crescente. Agora, a gente vai encontrar a reta decrescente. Aí, a gente pega essa segunda parte. X sobre A mais Y sobre B igual a 0. E aí, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Aí, a gente vai ficar com Y sobre B igual a menos X sobre A. Passar o B multiplicando. Y vai ser igual a menos BX sobre A. A mesma angulação, só que uma positiva e a outra negativa. E aí a gente vai ter aqui, ó, as nossas assíntotas, que a hipérbole vai ir se aproximando, mas nunca vai ser igual, tá? Bora dar uma olhada lá nos slides, que aí eu quero ver o que tem para a gente fazer ainda, que eu acho que esse era o último exercício. E aí eu posso mostrar para vocês como é que isso acontece, a interseção do plano com o cone, para a gente obter essas equações. Eu vou colocar o slide aqui para vocês. O exercício 3 a gente resolveu. Aí a dica era usar y igual a x ao quadrado. Aqui a equação da hipérbole, uma hipérbole padrão. Tá. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou só colocar aqui no GeoGebra um instantinho. Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou só tirar do slide e colocar no GeoGebra, tá? Olha só. Tá. Vou colocar aqui para vocês verem. Pronto. Esse aqui é o nosso cone. Como foi que eu coloquei ele no GeoGebra? Como que foi que eu fiz para ele aparecer assim? É um cone duplo, né? E a gente escreve z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aí aparece esse conezinho aí. E aí eu coloquei controles deslizantes. Como que vocês colocam controles deslizantes no GeoGebra? Coloquem qualquer letra minúscula que não seja x, y e z, porque aí ele associa aos eixos, tá? Eixo x, eixo y e eixo z. Então, eu coloquei A, B e C. Ali, ó, A, B e C. E aí ele varia, ó. Se eu colocar ali, olha, ele fica variando o númerozinho dele, tá? Vou parar ele aqui no 0. Não dá para mudar lá. Tá. E aqui, ó, eu fiz um plano dependendo deles, de A, de B e de C. Eu fiz o plano Z igual a AX mais BY mais C. E aí, eu pedi a interseção desse plano com o meu cone. Quando eu mexo no Z, olha só, ele ganha altura, certo? Ele vai para baixo e para cima. E aí ele corta o cone. E ele forma as nossas cônicas. E aí eu preciso escrever ali no quadro, antes de mostrar como elas funcionam aqui. Queria mostrar para vocês. Ó, eu queria mostrar para vocês quais são as regras para que a gente tenha uma circunferência, uma parábola, uma elipse e uma hipérbole. Daí eu vou colocar essas regras ali no quadro 2, tá? Olha só. Olha aqui no quadro para mim, rapidinho. A gente vai tomar um cone e esse cone vai ser z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu escrevi exatamente assim lá no GeoGebra, tá? E aí, o meu plano, ele vai ser z igual a ax mais by mais z, tá? E aí, o que acontece? A gente vai relacionar A e B para cada tipo de cônica. Por exemplo, a circunferência. Para ser uma circunferência, A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 0.
tá? Então, A tem que ser 0 e B tem que ser 0. A única coisa que vai variar aqui, desculpa, aqui é C. A única coisa que vai variar aqui é o C. Então, aqui a gente vai obter uma circunferência. Tá. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1, a gente vai ter uma parábola. Tá? Se a gente tiver A ao quadrado mais B ao quadrado menor do que 1, aqui a gente vai ter uma elipse. E se a gente tiver A ao quadrado mais B ao quadrado maior do que 1, aí a gente vai ter uma hipérbole. Aí eu vou voltar para lá e mostrar para vocês, dadas essas condições aqui, como é que funciona lá. Vou tentar colocar exatamente no 0 de volta. Não sei se eu consigo. Pronto. Aí, olha só. Quando A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 0, olha, A é 0 e B é 0, está fixado em 0 lá. E aí eu posso só deslocar o C. O C eu estou variando, e aí eu tenho sempre circunferências, só que de raios diferentes, de acordo com o valor de C. E aí esse é o plano Z igual a um valor. Eu vou fazer um exemplo para vocês já já. E aí, ali na minha segunda, o que é que eu tenho? Eu vou deixar até o C variando, que ele não tem importância. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1 resulta em uma parábola. Então, quando eu tiver A igual a 1 e B igual a 0, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 1. E aí vai ser sempre uma parábola. E percebam que ela está ou acima, né, ou acima do plano, ou abaixo. Nunca aparece duas, só uma parábola. E aí, independente de como ele se mexa, sempre vai ser uma parábola. A gente tem também que se A ao quadrado mais B ao quadrado for menor do que 1, a gente vai ter uma elipse. Então, eu vou colocar os valores ali, ó, entre 0 e 1. Tanto para A quanto para B. E o corte do plano no cone é uma elipse. Tá? E aí, a última para a gente terminar é a hipérbole, que aí a gente pode colocar os valores maiores aqui, ó. Tanto para A quanto para B. E aí ela só vai mudar de lado, tá? Ó. E aí é sempre uma hipérbole, certo? Quando A ao quadrado mais B ao quadrado é maior do que 1. Então, tanto A quanto B são maiores do que 1, tá? Deu para entender até aqui? Por enquanto é só para vocês verem de onde vem, mas nós vamos, né, construir as ferramentas para que vocês consigam resolver essas coisas. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples, que é o mais simples que eu mostrei aqui, que é o da circunferência. Eu vou tomar um plano em que A ao quadrado mais B ao quadrado seja igual a 0, e aí eu vou adotar um valor só para C. E aí, quando eu substituir na equação do cone, a gente vai ter a equação da circunferência. E eu vou deixar um exercício para vocês tentarem achar a equação da elipse. Vou deixar uma equação da elipse para vocês. A gente vai aqui no quadro 3, eu vou resolver uma e vou deixar uma de exercício. É bom que vocês tentem fazer isso com o GeoGebra aberto, ou no celular, ou no computador, para ver se vai funcionar. Se vocês não conseguirem, procurem os monitores. Levem para sexta-feira. Sexta-feira vai ter monitoria, né? E aproveitem essa, que na próxima não tem monitoria, é feriado. Então, se vocês forem a monitoriar sexta-feira, vocês levam a questão, se vocês não conseguirem fazer, e peçam para o monitor resolver no quadro. Aí eu já adianto que vocês vão ter que completar quadrado, e aí é bom para treinar também, porque vocês vão fazer muito isso aqui. Então, vamos lá que eu vou resolver com vocês aqui no quadro 3. Vou colocar um exemplo. Olha só. Aqui está o cone. Z ao quadrado igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. E o meu plano, se eu quero ter uma circunferência, eu tenho que A ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser igual a 0. Então, eu vou tomar A igual a 0
e b igual a zero. E aí o meu plano vai ser z igual. Se aqui vai ser zero, então vai zerar o x, né? Vai dar zero aqui e vai dar zero aqui. E aí eu vou ficar só com c. Então, eu vou pegar o c igual a 5, tá? E aqui eu vou ficar com o meu plano z igual a 5. Vou pegar esse plano e vou fazer a interseção, que é o corte no cone. Basicamente, é pegar esse valor e substituir no z, porque z é igual a 5 e aqui aparece o z. Aí eu fico com 5 ao quadrado igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. E isso aqui é o quê? Uma circunferência de raio 5 centrada na origem. É isso aqui, né? Uma circunferência 5, menos 5 e menos 5, com centro na origem. E aí eu vou deixar o exercício para vocês tentarem fazer, tá? Dado o cone, e aí vocês já sabem que vocês vão ter que substituir o z. Z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu quero que vocês consigam uma elipse. Então, a soma de a ao quadrado mais b ao quadrado tem que ser menor do que 1. Então, eu vou tomar aqui, olha, z igual a x sobre 2 mais 3. Porque o a vai ser quanto? É o número que está multiplicando x. Ele vai ser 1 sobre 2, que é meio, menor do que 1, né? A vai ser 1 sobre 2 e b vai ser 0, porque não está aparecendo o y aqui, tá? E aí, quando eu fizer a ao quadrado mais b ao quadrado, eu vou ter um número menor do que 1. E aí, quando vocês fizerem essa substituição aqui, ó, pegar esse z e substituir aqui no z, z é igual a x ao quadrado mais 3, vocês vão jogar aqui, elevar ao quadrado e desenvolver, vocês têm que chegar numa equação parecida com a da elipse. Tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer uma, duas, mas não percam muito tempo tentando fazer. Se não conseguir, vocês procurem os monitores, tá bom? Aí a gente vai finalizar essa parte de cônicas aqui, e aí o professor Tiago vai iniciar a revisão de substituição trigonométrica com vocês, e depois a gente vai revisar resolvendo alguns exercícios, tá bom? Gente, vamos lá então, começar a parte de integrais trigonométricas. Eu só queria fazer um comentário com vocês. Aliás, um comentário muito importante. Para vocês terem uma ideia, isso que a professora Evelyn está fazendo aqui com vocês, essas aulas de revisão de conceitos básicos, é a primeira vez que a gente consegue fazer isso aqui no Projeto Newton, que a gente consegue ter aulas a mais, e a gente achou importante colocar isso aqui. Porque até então, como era aqui, por exemplo, a gente não começava assim. A gente já começava com conteúdo de cálculo 2. Só que qual era o problema? No meio do caminho, enquanto eu estava dando aula de cálculo 2, eu precisava que vocês soubessem das hipérboles, parábolas, circunferência, elipse, não só saber, mas saber desenhar, saber esboçar. Então eu percebi que muitos alunos chegavam aqui sem esse conhecimento. E aí era um problema, porque não tinha tempo para parar a aula para dar essa revisão. Mas hoje a gente tem esse tempo. Né? Então, por isso que tudo isso que vocês estão vendo aqui não vai ser em vão. Eu garanto para vocês que 1 hora e logo mais, o mais perto possível, vocês já vão estar usando isso daqui. Tá? E é por isso também que a gente vai estudar agora algumas integrais que também vão ser de extrema importância. Eu não sei se vocês chegaram a ver essas integrais no semestre passado, tá? Mas se não, por isso que a gente vai revisar agora. E se viram, é importante revisar também. Tá? Então, antes de eu falar da substituição trigonométrica, a gente trouxe aqui algumas integrais que são importantes, que vai ser usadas também logo mais. Ó, por exemplo, integral de seno ao quadrado, integral de cosseno ao quadrado. Como é que resolve isso? Então, queria começar com essas integrais. Aí você já vai pensando, né? Você vai, como é que eu resolvi a mesma lá no cálculo 1? Eu tinha que usar alguma técnica de integração? Ou será que dá para resolver direto assim? Será que eu já sei de alguma função que derivando vai dar seno ao quadrado, por exemplo, ou cosseno ao quadrado? Então, a integral de 0 a π do começar cosseno ao quadrado. Mas vocês vão ver que é análogo. Pois bem, vamos lá. Então, digamos que hoje
vocês estão fazendo a prova da professora Evelyn, e aí cai essa integral para vocês, cosseno ao quadrado. Aí você fica pensando, bom, essa integral ela parece ser simples, parece ser inofensiva, né? Aí você começa a pensar, será que tem alguma função que se eu derivar já achei cosseno ao quadrado, diretamente? A resposta é não. Você vai pensar, será que eu consigo fazer por uma substituição simples? Também não. Será que eu consigo fazer integração por partes nesse caso? Também não. Aí você tinha que pensar, e agora, como é que eu fazia, né, uma integral dessa? Claro que você pode ter outros caminhos, pode, sei lá, fazer uma integração por partes, depois misturar com uma integração simples, não sei. Mas o caminho mais direto para se resolver esta integral, e você pode ter certeza que você vai precisar resolver essa integral ao longo de cálculo 2, não só uma nem duas vezes, mas muitas vezes, é usar uma identidade trigonométrica. Qual é a identidade? Aí eu vou colocar aqui no segundo quadro, que eu vou estar utilizando ela. Não é a clássica, né? Seno quadrado mais seno quadrado igual a 1. É uma outra que eu vou precisar que vocês saibam. Aliás, eu não perguntei, né? Vocês chegaram a ver isso em cálculo 1? Vocês lembram? Semestre passado. A pessoa, eu acho que eu resolvi uma dessa, mas não lembro muito bem. Ou não. A pessoa nunca resolvi esse cosseno ao quadrado aí. Mas tá bom. Vamos ver. Olha só, a gente vai usar essa identidade aqui. E nunca mais esqueçam dela, tá, gente? Cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a meio mais meio do cosseno de 2 vezes o ângulo. Tá? É essa daqui. Então, anotem logo no caderno de vocês. Coloque aí, gente. Anotem aí. Muito importante. Não posso esquecer jamais na minha vida. Tá? Coloque isso, por favor. Isso aqui vocês vão usar. E se fosse seno ao quadrado? Só vai mudar uma coisinha, que é isso daqui. Se fosse seno ao quadrado, por isso que eu digo que resolver uma, você já consegue resolver a outra, seria meio, e só muda aqui, gente, o sinal. Fica menos meio, mas também aqui é cosseno, tá? De 2θ. Então, são essas duas identidades que vocês vão precisar saber. Mas, pelo menos, a diferença de uma para outra é só o sinal. O seno ao quadrado é menos, o cosseno ao quadrado é mais. Ah, professor, tem um outro jeito de eu chegar nessas identidades sem precisar ficar decorando? Tem. Você lembra daquela outra identidade? Que é cosseno de A mais B é igual cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Você lembra dessa daqui? Pois é, só... Ah, professor, eu tenho mais intimidade com essa identidade aqui. Posso usar ela? Pode. Dessa daqui é que você chega nessas duas aqui, tá, gente? Como é que chega? É só você colocar no lugar do A θ e no lugar do B também θ. Ou seja, você vai colocar A e B o mesmo valor nessa identidade aqui. Aí como é que vai ficar se você fizer isso? Vai ficar cosseno, olha, o A e o B é o mesmo valor. Então vai ficar cosseno de 2θ, opa, já apareceu o que estava aqui, tá? Igual, aí aqui é o mesmo valor agora. Então vai ficar cosseno ao quadrado. E aqui menos, aqui é o mesmo valor também. A e B são iguais, então vai ficar seno ao quadrado. Pronto, só isso. Porque daqui já dá para imaginar como é que vai chegar aqui. E como é que é? Bom, se você está precisando do cosseno ao quadrado, volta para cá. No lugar do seno ao quadrado, você vai colocar o quê? Você vai colocar 1 menos cosseno ao quadrado. De onde eu tirei isso, gente? Identidade fundamental. Tá? Aí essa realmente vocês têm que saber. Quando eu faço essa substituiçãozinha aqui, ó, no lugar do seno ao quadrado, eu coloco 1 menos cosseno ao quadrado, e depois eu isolo o cosseno ao quadrado, você pode ter certeza que eu chego nisso aqui. Tá? Não vou fazer tudo, até porque eu estou mostrando como é que você chega, mas também a pessoa, eu prefiro só ficar com essa logo direto. Não tem problema. Eu só preciso que você saiba disso daqui. Ah, eu quero chegar no seno ao quadrado. Não tem problema. Volta para cá e no lugar do cosseno ao quadrado você coloca 1 menos seno ao quadrado.
isola o seno ao quadrado, você chega nisso aqui. Tá? Então, eu te dei 2 caminhos para tu lembrar dessa identidade trigonométrica. Você não esquecer. Gente, se você lembra disso aqui, aquela integral vai ficar muito simples. Por quê? Porque eu só vou aplicar a identidade. Então, ó, vamos voltar aqui para essa integral. E vai ficar integral de 0 a π. No lugar do cosseno ao quadrado, vai ficar meio mais meio do cosseno de 2θ. Aliás, x, né? A gente está usando o x aqui. Você vai dizer, professor, mas eu transformei uma integral em duas, né? Porque agora eu posso separar em duas integrais aqui a soma. Isso ficou realmente mais fácil? Ficou, gente. Sabe por que ficou? Porque saiu esse quadrado daqui, ó. Só de ter saído isso daqui já fica muito mais simples. Porque agora ficou cosseno elevado a 1. Ah, mas é 2x. Não tem problema. Isso não vai ser problema para você. Então, vamos lá. Vou separar aqui em duas integrais. Então, aqui vai ficar integral de 0 a π meio dx. Essa aqui é uma constante, né? Aí, mais, aqui outra constante, já vou deixar ela fora da integral. Meio, integral de 0 a π, cosseno de 2x, dx. Agora, a gente vai resolver separadamente. Gente, isso aqui é uma constante, né? Então, vai ficar a constante vezes x. Essa é a integral. Então, vai ficar a constante vezes x, só que o x, ó, de 0 a π. Perceba que hoje a gente vai resolver integrais definidas. Eu sei que lá no cálculo 1, a maioria das integrais que vocês resolviam, acho que 90%, eram integrais indefinidas. Mas aqui no cálculo 2 isso vai inverter. Praticamente todas as que vocês vão resolver vão ser integrais definidas. Por quê? Porque no cálculo 2, como eu disse na última aula, ele tem uma pegada mais geométrica. Então essas integrais elas representam algo geométrico. Então por isso que na maioria das vezes vai ser uma integral definida. Não esqueça, né? Não se percam com isso aqui. Aí tá. Então já resolvi esse daqui. Ainda vou colocar os intervalos. Agora esse daqui. Vai ficar mais meio. Vamos lá. Qual é a integral do cosseno de 2x? Bom, se fosse só cosseno de x, qual seria a integral, gente? Seno, né? Porque derivado do seno é cosseno. Beleza. Mas tem esse 2 aqui para atrapalhar, né? Mas vamos partir daí. Você pensou no seno, mas aqui é 2x. Então, ó, se você derivasse só seno de 2x, derivei só o seno de 2x. O que isso aqui ia dar? Isso aqui ia dar cosseno de 2x. Mas ia ser só isso aqui? Não, né? Regra da cadeia. Aí você vai ter que multiplicar pela derivada de 2x, que é 2. Tá? Então, 2. Então, para eu chegar só em cosseno de 2x e conseguir eliminar esse 2, basta eu pegar e dividir por 2 aqui. Né? Porque eu divido por 2, aí aqui eu vou ter que dividir por 2 e eu volto para cá. Ou seja, qual é a integral desse daqui? Vai ser seno de 2x dividido para 2. Isso de 0 a π. É importante você lembrar isso, tá, gente? Por exemplo, a integral de cosseno de uma constante vezes x é igual a seno de kx dividido por k. E aqui mais a constante de integração. Tá? É bom lembrar disso daqui também, para você não se perder. É por isso que aqui ficou 2x sobre 2. Aí pronto, agora eu só vou aplicar os intervalos de integração. Então aqui, no lugar do x, eu vou colocar π, vai ficar π. Vou colocar 0, vai ficar 0. Então vai ser π sobre 2. Agora aqui, quando eu colocar no lugar do x o π, vai ficar seno de 2π. Quanto é o seno de 2π? É 0. E quando eu colocar no lugar do x o 0, vai ficar seno de 0. Quanto é o seno de 0? É 0 também. Tá? Então, toda essa expressão aqui, no final, ela vai dar 0. Tá? E aí, então, a minha resposta vai ser só π sobre 2. Então, a integral, nesse caso aqui, do cosseno ao quadrado de 0 a π, ficou só π sobre 2.
Se fosse a outra integral, seno ao quadrado, o que mudaria aqui na questão, gente? Mudaria bem aqui, ó. No lugar do mais seria menos. Então, aqui no lugar do mais seria menos. Aqui no lugar do mais seria menos. Só que essa integral seria a mesma, né? Só ia mudar o sinal de mais para menos. Só que quanto deu isso daqui? Deu 0. Então, nesse caso, daria o mesmo valor. Tá? Nem sempre vai dar o mesmo valor, porque vai depender do intervalo de integração. Mas, pelo menos, você sabe que a diferença aqui, ó, é só no sinal. Ou é mais ou é menos, dependendo de quem está aqui. Alguma dúvida do que foi feito aqui? Você tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Tá bom, ótimo, então. Tá. Isso aqui só foi uma integral de introdução. Agora a gente vai para o assunto mesmo que a gente queria revisar com vocês, tanto eu quanto a professora Evelyn, que é a parte de substituição trigonométrica. E agora eu pergunto de novo para vocês. Vocês lembram de substituição trigonométrica? Sim ou não, gente? Vocês viram esse assunto? Porque nem sempre, dependendo do número de aulas, né, nem sempre dá para ver esse assunto também em cálculo 1. Então, alguém viu esse assunto e lembra? Levante a mão, só para eu saber. Substituição trigonométrica. Não, né? Tá bom. Então, que bom que nós temos essa aula de revisão hoje. Olha, a gente vai revisar isso em forma também de questão, tá? Então, bora voltar aqui para o slide. E a gente vai mostrar aqui para vocês uma outra questão. Ó, só lembrando que, para resolver essas integrais, você usa essas identidades aqui, tá? É a mesma coisa que eu coloquei no quadro. Vamos lá. Olha, vamos resolver esse exercício. Perceba que, até então, isso daí não tem nada a ver, né, a priori, não tem nada a ver com seno e cosseno. Isso aí é uma integral da raiz, 1 menos x quadrado. Mas bora ver como é que a gente resolve ela. Ó, isso aí é exercício 5. Aqui, integral de 0 a 1, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Vamos resolver. Gente, de novo, na hora que você vai resolver uma integral dessa, você sabe que integral, diferente da derivada, não tem mais regras de integração. Né? Porque derivada você sabe, você vai derivar um produto, você vai usar a regra do produto. Você vai derivar uma fração, regra do quociente. Você vai derivar uma função composta, regra da cadeia. No caso de integral, nós não temos regras assim. O que nós temos são ferramentas. São técnicas de integração que vão nos ajudar a achar ali qual é a primitiva daquela função. Então, por exemplo, numa questão de integral, você olha para a questão e nem sempre você já sabe o que fazer. Tá, aqui eu vou resolver assim. Não. Você tem que pensar nas ferramentas. A primeira coisa que você pensa quando olha uma integral dessa é: eu sei de cabeça de uma função que se eu derivar vai dar essa daí, raiz de 1 menos x quadrado? Provavelmente não. Né? Não é fácil pensar numa função que se eu derivar vai dar 1 menos x quadrado. Tá, não sei de cabeça. Então, eu vou tentar usar algumas técnicas de integração. Eu poderia usar substituição simples. Olha, nesse caso, o que está nos atrapalhando, entre aspas, né, é a raiz quadrada. Porque você concorda comigo que se não tivesse a raiz quadrada, eu simplesmente resolveria isso aqui como a integral de um polinômio, e aí ficaria integral de 1 menos integral de x quadrado? Seria assim, né? Da forma mais simples possível. Mas eu não posso fazer isso. Porque esse polinômio está dentro de uma raiz quadrada. E essa raiz quadrada é o que está me atrapalhando. Eu tenho certeza que lá em cálculo 1, vocês resolveram uma questão parecida, não essa, mas uma questão parecida com essa, usando substituição simples. Aí, como é que você fazia lá no cálculo 1? Você chamava todo mundo que está aqui dentro, no caso esse polinômio aqui, você chamava de u. Então, u é igual a 1 menos x quadrado. Aí, nesse caso, o diferencial du seria a derivada aqui, que é menos 2x, e o diferencial dx. Ficaria assim. Você lembra disso? Isso você fazia.
Só que eu posso fazer esse raciocínio nessa daqui, que eu falei, é parecida, mas não é igual. Você acha que eu posso resolver essa aqui dessa forma também, gente? Sim ou não? Não posso. Por que que eu não posso? O que está faltando aqui que me impede de resolver assim? É o 2 que está faltando aqui? Não, porque o 2 é fácil de resolver, né? Você multiplica embaixo por 2. O que é que está faltando aqui para eu poder resolver assim? Faltava o x. Então, lá em cálculo 1, quando você ia resolver uma questão dessa, sempre tinha um x aqui fora. Ó. Era raiz quadrada disso daqui, vezes x dx. Aí sim, aí era possível resolver usando isso daqui. Porque tinha esse x aqui fora. Tá? Só que agora não tem. Não tem, ó. Agora a integral é só isso daqui, tá? Ou seja, agora eu não posso mais usar substituição simples para resolver uma integral dessa. E agora, gente, o que eu vou fazer? Aí, nesses casos, o que eu vou te dizer agora? É provável, olha só o que eu vou te falar, anote no seu caderno aí. É provável que quando você estiver resolvendo uma integral que tem uma raiz quadrada, e a raiz quadrada, que é a sua barreira, digamos assim, é provável que se você quer resolver uma integral com raiz quadrada e você quer eliminar essa raiz quadrada, você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica. É isso que eu vou fazer agora. Como assim, gente? Olha só qual é o nosso raciocínio aqui. Eu vou tentar, de alguma forma, transformar isso que está aqui dentro nisso daqui, ó. 1 menos seno ao quadrado de θ. Professor, mas por que eu ia querer que 1 menos x quadrado se transformasse em 1 menos seno ao quadrado? Por que eu ia querer fazer isso? Não seria loucura da minha parte? Eu não estaria dificultando essa integral? Porque se já estava difícil com x, imagina com seno. Faz sentido mesmo. Mas sabe por que eu queria que fosse assim, gente? Porque vocês lembram quem é 1 menos seno ao quadrado? Quanto dá isso daqui na identidade trigonométrica fundamental? Isso aqui é igual a cosseno ao quadrado. E aí, se no lugar de 1 menos x quadrado eu transformasse em 1 menos seno ao quadrado, isso aqui ia virar cosseno ao quadrado. E na hora que eu tirasse a raiz quadrada de um valor ao quadrado, o que ia acontecer com a raiz quadrada? Ia ser eliminado. Então, esse que é o raciocínio. Então, por isso que eu digo, provavelmente, quando você vê uma integral que tem uma raiz quadrada e você não consegue se livrar dela, aí você pensa, então talvez eu tenha que usar substituição trigonométrica. Esse assunto, gente, aí não é um assunto novo de cálculo 1. Não é. Porque isso é uma integração por substituição. Só que não é uma substituição simples. É uma substituição um pouco mais trabalhada. Mas é uma substituição. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que o meu x, eu vou chamar o x de seno θ. Olha só, eu estou chamando o x do seno de uma outra variável. Eu posso fazer isso? Posso, gente. Posso substituir da forma que eu quiser. Se eu quisesse transformar o x, se eu dissesse, o x ele é tangente de u sobre log natural de u. Eu poderia fazer isso? Poderia. Posso substituir da forma que eu quiser, desde que eu faça as adaptações no final. Né? Então, eu quero que o meu x aqui seja seno de θ. Por que eu quero isso? Porque se o x for seno de θ, eu acabei de dizer que 1 menos seno ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado. É isso que eu quero. Eu já elimino a raiz. Mas eu não posso só eliminar a raiz. Eu vou ter que trabalhar também com o que vai mudar nas outras coisas. Porque vai mudar o intervalo de integração, vai mudar o dx, né, o diferencial dx, vai ter que virar dθ. Onde tem x, vai ter que virar minha nova variável. Mas aí, ainda assim, o caminho é o mesmo. O que você fazia na integração simples? Na substituição simples? Você dizia que x era um novo valor, ou u era um novo valor, tanto faz. E aí você calculava o dx, no caso du, né? Quem era o dx? A derivada dessa função que está aqui. A derivada do seno é cosseno de θ vezes dθ. Tudo bem até aqui? Isso aqui nada de novo, né? Só que só é uma substituição não convencional. Então,
onde tiver x aqui no meu integrando, eu vou colocar seno de θ. E no lugar do dx, eu vou colocar cosseno θ dθ. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, como é que vai ficar esse integral? Vai ficar integral da raiz quadrada de 1 menos, no lugar do x, eu vou colocar seno. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. E no lugar do dx, eu vou escrever cosseno θ dθ. Está faltando alguma coisa nessa minha substituição, gente? O que vocês acham? Olha aí para a integral. Está faltando alguma coisa ou posso continuar daqui? Está faltando, né? O que está faltando? Os intervalos. Muito bem. Então, ó, os intervalos vão ser os mesmos? Não necessariamente. Vou ter que avaliar. Então, antes, o intervalo era de 0 a 1. Só que isso quando a minha variável era x. Agora, a minha variável, eu quero que seja θ. Então, como é que vai ficar agora a variável θ? Bom, eu vou ter que substituir aqui nessa equação. Ó. Então, vou colocar bem aqui do lado. Vamos lá. Se o x é igual a 0, quanto vai ser o θ, gente? Vamos lá. Se tu colocar no lugar do x aqui o 0, vai ficar 0 igual a seno θ. Então, qual é o ângulo cujo seno é 0? Qual é? Ou melhor, qual é o arco seno de 0? Qual é o ângulo cujo seno é 0? É 0. Muito bem. Então, aqui, ó, se o x é 0, o θ vai ser 0 também. Por quê? Porque seno de 0 é 0. Tá, mas o x também pode ser 1. Se o x é igual a 1, qual é esse ângulo, gente? Qual é o ângulo para que o seno desse ângulo seja igual a 1? Qual é? Π sobre 2. Muito bem. Por quê? Porque se o θ é π sobre 2, então o seno de π sobre 2 é igual a 1. Tudo bem? Tá? Então tá. Então, ó, nossos novos intervalos, de 0 a π sobre 2. Tá aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Pronto. Professor, mas eu acho que ficou mais complicado, né? Para resolver esse integral, porque eu tinha isso daqui. Agora, olha o que eu tenho. Calma. Não esqueça que aqui, ó, você vai usar densidade fundamental, né? Qual é a densidade fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, ó, se eu isolar o cosseno ao quadrado, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Então, no lugar disso daqui tudinho, ó, eu vou colocar cosseno ao quadrado. E aí, raiz quadrada de cosseno ao quadrado é cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a π sobre 2, cosseno, tá? Cosseno. E aqui já tinha outro cosseno, né? Então, gente, alguém poderia me questionar aqui nesse momento. Alguém poderia dizer, professor, mas raiz quadrada de um valor ao quadrado não era para dar módulo? Não era para dar o módulo do cosseno? É verdade. Só que olha quem é o intervalo de 0 a π sobre 2, que é o primeiro quadrante, né? No primeiro quadrante, o cosseno pode dar negativo? No primeiro quadrante? Não. Então, por isso que eu já posso colocar sem o módulo, tá? Mas bem observado, tá? Então, quem pensou nisso, muito bem. Por isso que ficou assim, ó. Eu não vou deixar assim, né, gente? Vai ficar cosseno ao quadrado. Então, olha só qual a integral apareceu aqui para a gente. Integral de 0 a π sobre 2, cosseno ao quadrado. Professor, então no final, eu fiz toda essa substituição para chegar nessa integral? É, que bom, né? Porque essa aqui você já sabe resolver. Né? A gente acabou de resolver ali. Como é que resolve essa integral aqui agora? Usa a identidade. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser... Aqui eu já vou fazer mais rápido, porque foi a questão anterior. Então, vai ficar integral de 0 a meio. Aqui vai ficar meio mais meio do cosseno de 2θ dθ. Aí, de novo. Aí, aqui vai ficar igual. Aqui vai ser
meio, aí θ de 0 a π sobre 2, né? Ou seja, qual é a integral de meio? Meio vezes a variável. E aqui vai ficar mais meio do seno de 2θ sobre 2. Isso de 0 a π sobre 2. Tá? Mesma coisa que a gente fez anteriormente naquela outra questão ali, tá? Aí tá, aqui ó, no lugar do θ vai ficar π sobre 2, só que já tem esse meio aqui também, né? Então vai ficar π sobre 4. Então aqui vai ser π sobre 4. Quando eu colocar 0 vai zerar. E aqui, vamos lá. No lugar do θ eu vou colocar π sobre 2. Se eu coloco π sobre 2 vezes 2, dá seno de π. Quanto é o seno de π? Seno de π? 0. Seno de π é 0. E se eu colocar 0, vai ficar seno de 0, que também é 0. Então, de novo, nesse caso aqui, tá, gente? Nesse caso, isso aqui deu 0. Então, a nossa resposta aqui deu π sobre 4. Tá? Alguma dúvida? Até aqui? Tá todo mundo entendendo? Tudo certinho? Se cair na prova, né? Se a professora Evelyn colocar essa questão na prova aí, tá de boa, né? E pode cair, tá, gente? Tudo que a gente está fazendo aqui na revisão, ela pode cair na prova. Gente, eu queria fazer só mais uma questão, aí eu vou passar novamente para a professora Evelyn, ainda nessa parte de substituição trigonométrica. Vou fazer uma bem legal aqui, uma mais divertida do que essa. Quem gostou dessa, vai gostar muito mais da próxima questão. Você pode ter certeza, tá? Então, ó, vamos para a próxima questão. Exercício 6 do slide. Vai ser integral de 0 a 1, raiz quadrada de x quadrado mais 1. Essa é muito legal, vocês vão ver. Depois vocês vão concordar comigo. Eu vou perguntar se vocês gostaram da questão. Esse é o exercício 6 agora. Integral de 0 a 1, raiz quadrada de x quadrado mais 1. Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Gente, nesse caso aqui, de novo, você tem uma integral que tem uma raiz quadrada, e aí você pensa, será que eu consigo resolver por uma substituição simples? De novo, a resposta é não. Por quê? Porque eu não tenho um x aqui do lado de fora, né? Bem aqui, se tivesse x dx, tudo bem, mas eu não tenho. Nesse caso, de novo, muito provavelmente você vai ter que usar substituição trigonométrica. Aí você vai falar, beleza, professor, já sei usar essa substituição. Eu vou chamar o x de seno. E aí, quando eu fizer isso, aqui dentro vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado mais 1. Tá certo? Tá certo. Mas isso aqui vai adiantar para mim? Isso daqui, seno ao quadrado mais 1, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado? O que vocês acham? Não, não é igual. Porque olha a diferença. Antes ali, eu tinha 1 menos x quadrado. Lá na raiz quadrada. Aí ficava 1 menos seno ao quadrado. Aí sim, virava cosseno ao quadrado. Só que aqui tem um mais. Esse mais faz com que eu não possa fazer essa substituição. Poder pode, né? Mas no final eu não vou conseguir chegar no resultado. Então não é assim que a gente vai fazer agora, tá? Mas vai ser ainda por uma substituição trigonométrica. Só que eu vou usar uma outra identidade trigonométrica. Olha só, vou usar essa daqui. Você já sabe, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso você já sabe. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os dois lados. Isso você pode fazer, se você fizer dos dois lados ao mesmo tempo. Eu vou dividir os dois lados pelo cosseno ao quadrado. Aliás, melhor, deixar assim aqui desse lado. Estou dividindo logo todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, aqui vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Isso aqui vai virar tangente ao quadrado.
mais. Aqui é a mesma coisa, o que está em cima está embaixo, então aqui vai ficar 1. E aqui, gente, 1 sobre cosseno é a secante. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, é essa identidade que eu vou usar. Porque agora tem o mais. Então, agora me digam, me respondam vocês agora. Agora que você sabe disso aqui, para resolver essa integral, o x tem que ser igual a quanto? Para resolver aquela integral ali, o x tem que ser igual a quanto? Eu vou perguntar, vocês vão dizer sim ou não. Tá? O x tem que ser seno? Sim ou não? Não. O x tem que ser cosseno? Não também. O x tem que ser secante? Pode ser secante? Aí vai ficar secante ao quadrado mais 1. É isso que eu quero, secante ao quadrado mais 1? Não. O x tem que ser quem, então, gente? Tangente, muito bem. Porque se o x for tangente, vai ficar tangente ao quadrado mais 1, que é igual a secante ao quadrado. E aí eu elimino a raiz quadrada. Deu para entender o raciocínio agora? Então, por isso que eu digo, esse assunto, ele é um assunto de substituição ainda, mas não convencional, né? Você não está acostumado a transformar x nesses valores. Mas agora que você entendeu o raciocínio, pronto, acabou. Você consegue resolver aí várias integrais desse tipo. Então tá, bora lá. Então x vai ser igual a tangente. X poderia ser qualquer valor, mas aqui eu preciso que ele seja tangente. E aí, se o x for igual a tangente, então dx vai ser igual. Qual é a derivada da tangente? Derivada da tangente? Secante ao quadrado. Ah, professor, se eu não lembrar na prova, não lembro, o que eu faço? Gente, é só lembrar que tangente é seno sobre cosseno. E aí você aplica a regra do quociente, tá? Aí você chega no valor que é secante ao quadrado. Mas só não fique perdido. Ah, não lembro qual é a derivada. Faz assim, ó. Transforma seno sobre cosseno, deriva usando a regra do quociente. Aí você vai chegar no valor, que é secante ao quadrado. Aí tá, então dx vai ser secante ao quadrado de θ. Como é que vai ficar minha integral, então? Isso aqui vai ser igual integral raiz quadrada. No lugar do x vai ficar tangente. Então, tangente ao quadrado mais 1. E no lugar do dx vai ficar secante ao quadrado de θ. Falta o que aí? Os intervalos de integração. Né? Então, vamos transformar. Vamos lá. Quando o x é 0, quanto é o θ, gente? Vamos lá. O x é 0, tá? Então, qual é o ângulo tal que tangente desse ângulo é 0? É o ângulo 0. Tá? O ângulo 0, a tangente vai dar 0. Tá? Então, θ vai ser 0 aqui também. Agora, se o x for igual a 1, que é o que está dizendo aqui, o θ tem que ser igual a quanto? Ó, essa vocês vão saber. Qual é o ângulo tal que a tangente desse ângulo é igual a 1? Tangente desse ângulo é igual a 1. Quem é esse ângulo? 45 graus ou π sobre 4, radiano. Tá? Então, θ aqui, ó, π sobre 4. Então, aqui vai ficar de 0 a π sobre 4. Ah, professor, e agora? Lembra que, para que eu fiz tudo isso? Para que tangente ao quadrado mais 1, isso daqui vai se transformar na secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado, raiz quadrada, vai ficar só secante. Então, isso aqui vai ser igual integral de 0 a π sobre 4, secante, só secante, vezes secante ao quadrado. É claro que isso daqui vai dar igual a integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo. Pronto. Agora você pode resolver essa, né? Vocês lembram como é que resolve essa secante ao cubo?
aqui, gente, a gente vai fazer integração por partes, tá? Mas isso aí é como se fosse uma outra questão separada, né? Porque lá em cálculo 1, quando dá tempo, vocês resolvem essa integral aí, secante ao cubo. E como é que resolve? Eu vou resolver por integração por partes. Como é que vai ser a integração por partes? Vamos lá. Bom, ó, vou até voltar para cá. Esse daqui eu vou chamar de U e esse aqui eu vou chamar de dv, que é a integração por partes tradicional, né? Então, vamos lá. Então, até colocar aqui, ó, integração Por isso que eu disse que essa questão é boa, né? Porque ela envolve vários assuntos. Integração por partes. Então, vamos lá. Eu vou chamar U de secante e eu vou chamar dv de secante ao quadrado. Vocês lembram, né, como é que faz a integração por partes? Um deles eu vou derivar, o outro eu vou integrar. Então, quem eu vou derivar é a secante. Quem eu vou integrar é a secante ao quadrado. Tá? Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Se você não lembrar, só aplicar a regra do quociente. Tá? Então, a derivada da secante é a secante tangente. Então, vou colocar aqui du é igual a secante tangente de θ. E quem é a integral da secante ao quadrado? É a tangente, né? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui o V é tangente. Pronto. Então, agora eu vou aplicar a integração por partes nisso daqui. Claro que, se você lembrasse, lá em cálculo 1, como resolveria essa integral da secante ao cubo, já ficaria mais fácil. Você chegaria nessa parte e já saberia resolver. Mas aí não tem problema, porque agora a gente já está, pelo menos, vendo como é que resolve essa outra integral aí, da secante ao cubo. Gente, na integração por parte, para quem não lembra, é isso aqui, ó. Integral de A até B, U dv é igual a U vezes V aplicado de A até B menos integral de A até B V du. Tá? Então, isso aqui é integração por partes. Aí aqui, ó, quem é o meu U? É a secante. Quem é o dv? Secante ao quadrado. Então, vai ficar secante vezes secante ao quadrado. Então, isso aí é integral da secante ao cubo. Lembrando que o intervalo de integração é sempre de 0 a π sobre 4. Igual, U vezes V. O U é a secante, o V é a tangente. Então, vai ficar secante, tangente, aplicado de 0 a π sobre 4. Menos integral de 0 a π sobre 4. Agora eu vou fazer V vezes du. Meu V é a tangente. O du é a secante vezes tangente. Então, vai ficar esse vezes esse. Então, vai ficar secante, tangente ao quadrado. Tá ficando bom, né? Parece que quanto mais a gente mexe, mais piora. Mas isso não é a verdade, a gente está melhorando. Está ficando cada vez mais divertido. Então, ó, aqui, gente, não é mais integral aqui, tá? Eu já vou aplicar esses valores. Vou aplicar π sobre 4, vou aplicar o zero. Tá? E vai ficar assim. Integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo é igual. Aí aqui, no lugar do θ, eu vou colocar π sobre 4. Então, vai ficar secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4, menos, agora eu vou colocar o zero, secante de 0, tangente de 0. Tá? Eu ainda vou ver o que vai dar esses valores. Agora, nessa integral aqui, eu vou ter que resolver ela. Vai ficar menos integral de 0 a π sobre 4. Como é que eu vou resolver? No lugar da tangente ao quadrado, eu vou usar essa identidade aqui, ó. Tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. É isso que eu vou colocar aqui. Então, vai ficar secante vezes secante ao quadrado menos 1.
dθ. Tá ficando cada vez melhor. Aí aqui, bora resolver. Primeiro, gente, quem é a tangente de zero? É zero. A tangente de zero é zero. Então, isso aqui já vai ser zero. Isso aqui vai ser eliminado. Aqui, quem é a tangente de 4? Quem é a tangente de 45? É 1. Muito bem. Então, aqui, ó. Isso daqui vai dar 1. Quem é a secante de π sobre 4? Vamos lá. Quem é o cosseno de π sobre 4? Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. A secante é o inverso. Então, é só raiz de 2. Tá? Então, esse valor aqui é raiz de 2. Então, tá. Bora ver como é que ficou agora. Então, ficou integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo igual, isso aqui vai dar só raiz de 2, isso aqui deu 0, e aqui ó, já vou multiplicar esse e vou multiplicar com esse, já vou separar em duas integrais. Então vai ficar menos integral de 0 a π sobre 4 secante ao cubo. O que eu fiz? Eu multipliquei esse com esse, aí deu isso daqui. Agora eu vou multiplicar secante vezes menos 1. Vai ficar menos secante. Com esse menos aqui vai dar mais. Então, mais integral de 0 a π sobre 4 secante. Está melhorando ou está piorando? Melhorando, né? E agora, o que dá para fazer aqui? Olha, vocês concordam comigo que essa integral aqui é a mesma dessa daqui? É, né? Só que aqui é menos. Então, eu posso fazer ele aparecer aqui somando. Então, vai ficar isso mais isso, que é 2 vezes essa integral. Aí pronto, já não tem que me preocupar com essa. Agora, eu só vou ter que me preocupar com essa aqui. Com essa aqui da secante. Vou fazer aqui no outro quadro, né? Pelo menos está acabando já. Essa é uma boa questão de prova. Ou não? Mais ou menos, né? Se for 2 horas de prova, tudo bem. Vamos lá. Vai ficar 2 vezes integral de 0 a π sobre 4 secante ao cubo igual raiz de 2 mais integral de 0 a π sobre 2 da secante. Gente, agora o que eu tenho que resolver é a integral só da secante. Vocês lembram dessa integral, como é que resolve? Vocês viram essa integral no cálculo 1? Tá vendo? Só nessa questão a gente já revisou uns 3 assuntos, ou 4, nem sei mais quantos a gente está revisando aqui, só numa questão. Tá, essa integral aqui, para a gente resolver, aliás, ela é uma das mais legais do cálculo 1, para resolver. Porque tu resolve de um jeito que tu nunca ia saber na vida como é que resolveria, a não ser que você já tenha visto a resolução. Né? Porque, a não ser que você tenha uma intuição assim, excelente na matemática, mas dificilmente. Eu, pelo menos, nunca conheci alguém que disse, eu consegui resolver essa integral aqui sem olhar a resolução antes. Eu não conheço, pelo menos. Por quê? Como é que resolve essa integral? É simples. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela secante mais tangente. Em cima e embaixo. Só isso. Aí, por quê, gente? Porque depois, aqui eu não vou fazer tudo, mas para resolver essa integral aqui, eu tinha que chamar assim, ó. Eu ia chamar secante mais tangente de u. Eu tenho que fazer uma substituição simples. Ia ficar assim, ó. U igual a secante mais tangente. Então, quem é o du? Du é igual a derivada da secante aqui, que é secante tangente, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, dθ. Ou seja, na hora que eu fosse jogar nessa integral aqui, ia ficar integral de 1 sobre u. Du. Pode ver, ó, porque isso daqui é o u. E tudo que está aqui em cima, ó, secante ao quadrado, mais secante tangente dθ, tudo isso é du.
Então, essa integral aqui ia virar 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u é log natural de u. Então, aqui a resposta seria log natural de u. Só que quem é o u? É a secante mais tangente. Ou seja, essa que é a resposta, tá? A integral da secante é o log natural da secante mais tangente. Então, é isso que eu vou colocar aqui. Então, vai ficar, está acabando, 2 vezes integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo é igual a raiz de 2, mais, aqui vai ser log natural da secante mais tangente. Isso aplicado no intervalo de 0. Estou colocando π sobre 2 aqui, mas é π sobre 4, tá? Não sei se é π sobre 4. Pronto. Estamos finalizando. Só falta agora substituir aqui por π sobre 4 e depois por 0. Além disso, ó, perceba que tem esse 2 aqui. Eu vou dividir todo mundo por 2 logo. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo igual raiz de 2 sobre 2 mais meio. Aí aqui, vamos lá. Vai ficar log natural. No lugar do θ, eu vou colocar π sobre 4, tá, gente? Então, vai ficar secante de π sobre 4. A gente viu anteriormente que isso aqui é raiz de 2. Mais tangente de π sobre 4. Isso aqui é 1. Aí, menos log natural. Aí, aqui é 0. Secante de 0 é 1. Tá? A cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 mais tangente de 0 é 0. Vai ficar isso aqui. Só que log natural de 1 é 0. Então, isso aqui vai zerar e vai sobrar só isso daqui. Então, resposta final, integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo é igual a raiz de 2 sobre 2 mais meio do log natural da raiz de 2 mais 1. Que, na verdade, essa integral é a integral inicial, né? Que é a raiz quadrada de x² mais 1. E pronto, acabou. Deu para entender? Vocês gostaram dessa questão? Foi melhor que a anterior, né? Foi melhor mesmo. É isso, mas vamos continuar, ainda tem mais exercício. Vou passar a professora Evelyn agora, ela vai resolver aqui mais uma questão com vocês. Vocês estão assustados? Quando vocês assistirem, eu vou apagar aqui essa primeira, tá? Quando vocês assistirem a aula da semana que vem, esse medo vai passar, que a aula da semana que vem é muito mais simples do que isso aqui, tá? A primeira prova de vocês vai cair nada disso, tá? E o conteúdo da semana que vem vai ser muito mais simples do que isso aqui. Mas é bom vocês revisarem essas coisas, porque, na verdade, vocês deveriam ter visto em cálculo 1. É que, às vezes, algumas coisas a gente não consegue ver no curso todo de cálculo 1, né? Se vocês compararem as aulas dos cursos de cálculo 1 que tem no YouTube, vocês vão ver que algumas coisas em um tem, no outro não tem, porque dá para ver, não dá. Depende da quantidade de aulas. O professor, como ele falou, a gente está conseguindo revisar isso aqui porque a gente tem aulas a mais, tá? E aí, olha só. Vocês sabem quando que vocês vão ter que usar o seno, o cosseno, a tangente, a secante? Ficou claro para vocês quando que vocês vão substituir? É importante que esteja na mente de vocês o seguinte. As principais aqui, ó. Colocar atenção. O principal para vocês tem que ser o seguinte, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 1 e aqui, ó. Secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ igual a 1. E aí a gente vai isolar cada um deles. Primeiro aqui o seno. Ó. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos, passar o cosseno para lá, cosseno ao quadrado de θ.
E aí, olha só, vocês tinham lá, né, ele mostrou para vocês, a integral de A até B da raiz, e a única coisa que muda aqui dentro, né, é a posição de x e o valor e o sinal. E aí vocês vão tomar por base isso aqui. Porque olha só, aqui pode ser A ao quadrado, pode ser qualquer número, inclusive. E esse aqui para vocês vai ser o x ao quadrado, que nesse caso é o 1. Vou deixar o 1 aqui. Tá? A mesma coisa para o cosseno. Seno ao quadrado de θ. Tá? Então, vocês poderiam tanto substituir lá pelo cosseno como pelo seno. Tá? Então, quando tiver o menos e o x ao quadrado para lá, é seno ou cosseno. Se vocês tiverem, agora a gente vai pegar a secante. Secante ao quadrado de θ. Aí a gente vai passar a tangente. Aqui, olha, é uma soma. Então, aí depende de quem vem primeiro, tá? A nossa integral, ela fica integral de A até B da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Aí aqui sempre vai ser a tangente. Quando for mais, a tangente. E aqui, ó, a gente tem também como isolar a tangente. E aí a gente fica com a tangente ao quadrado de θ igual a a secante ao quadrado de θ menos 1, que aí eu jogo a tangente para lá e ele vem negativo para cá. Então, nesse caso aqui, que eu acho que foi o único que não apareceu para vocês, nessa revisão, seria quando x ao quadrado aparece primeiro. X ao quadrado menos 1 dx. Então, quando vocês tiverem dúvida em qual vocês vão substituir aqui, ó, tem que partir daqui. Isola cada um deles, olha só, e aí vê como ele se comporta. E aí percebam que vocês vão substituir o que está aqui no x. E ele está depois do menos. Então, quando vem o x ao quadrado depois do menos, é seno ou cosseno. Quando tiver o mais, é tangente. E quando o x ao quadrado aparecer na frente do 1 e aqui negativo, secante. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. Eu vou dar uma olhada lá no slide, que acho que ainda tem alguns exercícios, a gente ainda tem um tempo. Olha só. Vamos ver o próximo exercício. Esse aqui é um pouquinho mais simples, vocês já aprenderam tudo que tinham que aprender com ele, né? A primeira, a segunda, né, ele usou a tangente. E aí esse é o exercício 7. Eu vou copiar ele ali no quadro 2, e aí já fica um pouco mais tranquilo para a gente, né? Vamos lá, bora ver se vocês aprenderam. Esse aqui é o exercício 7. É a integral de 0 até 3 da raiz de 9 menos x ao quadrado em função de x. Aí eu vou lá no slide que a gente tem uma dica. Mas vocês já sabem que vocês vão ter que colocar o seno ou o cosseno aqui, né? Foi o que a gente viu lá. Só que ali aparece um 9 no lugar do 1. Por isso que eu tinha colocado o A lá no primeiro quadro. A dica dele é a seguinte lá no slide, ó. X igual a 3 seno de θ. Porque a gente vai elevar ao quadrado, quando a gente elevar o x ao quadrado, a gente vai ter o 9. Tá bom? Então, vamos lá resolver. Olha só. A gente vai fazer x aqui no quadro comigo. X igual a 3
seno de θ, certo? E aí a gente tem que derivar para obter o dx. Dx vai ser a derivada do seno, cosseno. E aí a constante continua aqui, né? 3 cosseno de θ dθ. Até aqui tá tudo bem? Vocês aprenderam a fazer isso agorinha, né? Tá. E aí vai faltar pra gente só os intervalos, né? A gente pode primeiro resolver ela sem os limites e voltar? Para vocês verem assim também? Pode ser? Tá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma outra forma de fazer, né? A integral de 9 menos x ao quadrado em função de x, isso aqui vai ficar a integral, e aí eu vou substituir aqui, ó, raiz de 9 menos 3 seno de θ ao quadrado. E aí aqui o nosso dx ele vai ser 3 cosseno de θ, dθ. Tá. Como é que fica aqui? Aqui, dentro da nossa integral, a gente vai ter 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, que a gente elevou ao quadrado, aqui ficou 9, que multiplica. Esse 3 eu já posso colocar ele aqui fora, né? Deixar aqui, olha, cosseno de θ em função de θ. E aí aqui eu posso colocar em evidência o 9, para a gente obter aquele 1 que a gente tinha lá na relação fundamental, certo? E eu vou ficar com 3 integral de raiz de 9. O 9 aqui ele está multiplicando 1. E aqui ele está multiplicando seno ao quadrado de θ. Né? Então vai ficar menos seno ao quadrado de θ. E aqui a gente já sabe que a gente pode substituir por cosseno ao quadrado, né? Vezes cosseno de θ em função de θ. Tá. E aí, olha só. Aqui a gente tem uma multiplicação dentro da raiz. Então, eu posso dividir em duas raízes, né? A raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. E aí, a raiz do primeiro vai ser raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, eu posso tirar o 9 dessa raiz como a raiz dele, que é 3, né? Aí vai ficar 3 vezes o 3, que eu já vou tirar da integral. E vai ficar a integral da raiz de... Aí aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Isso vezes cosseno de θ em função de θ. Tá? Aí a gente vai lá para o quadro 3. Aí, olha só. Aqui ficaria a integral. Aqui embaixo a gente tem o 9, né? 9, a integral do cosseno de θ vezes cosseno de θ dθ. E aí vocês já resolveram isso aqui, né? Agora a gente vai colocar os nossos limites de integração. A gente tinha ali, olha, x igual a 3 seno de θ. E aí, para x igual a 0, vocês já fizeram lá com o professor, né? Quando x for igual a 0, a gente vai ter 0 igual a 3 seno de θ. E aí, θ tem que ser 0 para ficar seno de 0 igual a 0. 0 vezes 3, 0. Então, θ é igual a 0. E para o limite superior é 3. Para x igual a 3, nós vamos ter 3
igual a 3 seno de θ. E a gente pode dividir tudo por 3, né? Daí vai ficar 1 igual a seno de θ. E quando é que a gente tem 1? Quando o θ é igual a... Como? Vocês fizeram agora, era quanto? Π sobre 2. Tá bom. Então, θ é igual a π sobre 2. Inclusive, eu achei que vocês ficaram confusos naquela hora que ele estava falando da tangente, né? E eu queria deixar isso aqui para vocês. Ele colocou a tangente de θ e eu vi que ninguém respondeu. Tangente de θ, aí ele queria ela igual a 1, né? E aí ele queria saber qual era o valor quando ela era igual a 1. E aí, quem que é tangente de θ? Seno de θ sobre cosseno de θ. E quando é que isso aqui vai dar 1? Quando o de cima for igual ao de baixo. Então, porque uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, é quando seno de θ, e aí ele falou que seno de θ igual a cosseno de θ era exatamente em 45 graus, né? E aí dava π sobre 4. Só para deixar isso aqui registrado, tá? Então, a nossa integral ela vai de 0 até π sobre 2, certo? E a gente vai ficar aqui com a integral, para finalizar, de 0 até 3 da raiz de 9 menos x ao quadrado, sendo igual a 9 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ em função de θ. E aí, quanto que era que resultava isso aqui lá no cálculo dele? Qual era a integral de cosseno ao quadrado de θ? Ela dava x sobre 2 mais seno de 2 θ, né? Era θ. θ sobre 2 mais seno de 2 θ. E aí, indo de 0 até π sobre 2. E aí é só fazer a substituição, tá bom? Vou deixar para vocês responderem essa, para vocês treinarem. Que é a mesma coisa, só que agora vocês vão multiplicar por 9. Essa parte aqui vai dar 0 e aqui vai ficar π sobre 4, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui no slide. Bom, aí aqui, ó, a gente tem mais uma que não vai dar tempo da gente fazer, mas eu queria saber se vocês sabem qual é a função trigonométrica que vocês vão substituir no x, de acordo com o que a gente tem ali. Vai ser a seno, a cosseno, a tangente ou a secante? Vai ser a secante, né? Por quê? Porque ela é a única, vamos lá no quadro 1, rapidinho. Ela é a única que aparece aqui, ó, positiva e o 1 negativo, certo? Então, vocês vão substituir lá no nosso slide o x pela secante. Vai ficar secante ao quadrado menos 1 e vocês vão obter a tangente ao quadrado, beleza? Vou mostrar mais um exemplo para vocês e aí vocês vão, na aula, vão procurar esses últimos exercícios e vão tentar fazer. Que a gente tem só mais 5 minutos. Tá? Olha aí, ó. Use x igual a 5 secante de θ. E essa última, qual seria o x que vocês substituiriam? Seno, cosseno, tangente ou secante? Seria a tangente, né? Que é a única que soma o 1, independente do lugar que esteja o x, ou o primeiro ou o segundo, é a tangente. E aí a gente tem aqui... Ó, tente x igual a tangente ou integração por parte, mas é para usar a tangente. Para vocês praticarem em casa também. A integral de 0 até 3. E aí aqui a gente já não tem mais os elementos só no numerador. A gente tem no denominador também. Tanto na primeira, quanto na segunda, na terceira e na quarta. Aí lembrete, identifique primeiro qual caso de substituição se aplica. Aí vocês olham lá para a nossa regrinha, tá?
e depois resolvem. E a gente fica por aqui, tá? Até a próxima aula.